Bom, galera, agora a gente vai estar conversando sobre o conceito de dados organizados, os dados TIRE. Foi um conceito introduzido pelo Wiki em 2014, quando ele estudou um pouquinho mais sobre essas questões de dados desorganizados e dados organizados, e ele definiu essa questão dos TIRE Data. Então, o que é o conjunto de dados organizado? É algo muito simples. Cada observação vai estar em uma linha, cada variável vai estar em uma coluna, e cada célula desse seu conjunto de dados vai possuir apenas uma métrica. Então você não vai ter um valor barra outro valor em uma mesma célula. Essa célula vai possuir apenas um valor. É algo simples, mas quando a gente está trabalhando, a gente vê que muitos conjuntos de dados que a gente carrega para o ambiente de trabalho, por exemplo o R, eles vêm totalmente desorganizados, né? Então a gente tem várias colunas para a mesma variável, às vezes as observações estão nas colunas, então às vezes quando a gente baixa esse conjunto de dados da internet ou trabalhando de outra forma, alguém mandou pra gente, por exemplo, às vezes está muito desorganizado. E a gente sempre tenta buscar essa forma organizada. Observações em linhas, variáveis em colunas, e cada célula desse seu conjunto de dados vai possuir apenas uma métrica. Bom, algo importante, algo importante além de você organizar o seu conjunto de dados, quando você bater o olho em um conjunto de dados que você acabou de ver, por exemplo, você rapidamente conseguir classificar. Opa, esse conjunto de dados está organizado, esse conjunto de dados não está organizado e por que ele não está organizado, né? Aonde que ele está desorganizado. O Wickham, ele citou os 5 erros mais comuns, né, na hora de organizar um conjunto de dados. Eu vou estar mostrando para vocês sempre estiverem batendo com um olho em um conjunto de dados, entenderem, pô, aqui está estranho, aqui está desorganizado. Primeira questão, nome de colunas e variáveis. Vou colocar aqui, esse é o artigo, né, de 2014 dele, e aqui ele vai estar listando os erros. Primeira questão, nome das variáveis, das colunas em si. Como a gente falou, a gente sempre vai buscar trabalhar cada variável em uma coluna, né? Cada variável em sua coluna. Então, a variável A vai estar na coluna A, a variável B na coluna B, e por aí vai. Nesse exemplo que ele traz pra gente, é um exemplo sobre a renda por religião nos Estados Unidos. Então, esse é o conjunto de dados base, essa tabelinha base, né, do conjunto de dados que ele traz pra gente. Rapidamente, vocês conseguem bater o olho e entender onde está esse erro? Bom, o erro, tá? Primeiro, a gente tem a variável renda que está distribuída em várias colunas. Então, quando a gente trabalha com a renda aqui, isso aqui é uma renda, ela está distribuída em várias colunas e o valor em si é o nome das colunas. Então esse é o principal erro desse conjunto de dados. O que a gente tentaria fazer para organizar isso? A gente estaria também com uma coluna religião, uma variável religião, aqui está corretíssimo. Você vai ter uma primeira coluna, que é a variável religião, uma segunda coluna, que seria uma variável renda, o income, falando quanto que representa. Então, está menor que 10 mil, está entre 10 mil e 20 mil, e por aí vai. E uma terceira coluna falando da frequência desse income, dessa renda. Então quando você trabalha com dados mais organizados, desse jeito TIRE, você vai perceber que sua tabelinha vai sempre ficar longa, ela vai sempre ficar muito longa. Porque trabalhando desse jeito, você cria mais observações. Ele vai trazer aqui desse jeito organizado que eu comentei. Então, na primeira coluna, a gente vai ter a variável religião, onde ele lista as religiões. Na segunda é a variável renda, onde aqui seria um caractere, né, imagino, que fala, né, quantas pessoas tem nessa faixa de renda. E a terceira variável seria a frequência. Então, realmente falando, menor que 10, uma renda de 10 mil para religião agnóstica vai ter 27 pessoas, e por aí vai. A gente já consegue ver que dessa forma fica muito mais fácil depois pra gente, se a gente quiser fazer alguma coisa como um group by ou um filter, porque cada coluna equivale a uma variável. Então a gente não tem as variáveis divididas em várias colunas. Isso facilita muito na hora de trabalhar. Bom, o segundo erro é a questão de uma única variável, né? É o mesmo caso aqui. Uma única variável está armazenada em várias colunas, mas esse exemplo aqui vai ficar um pouquinho mais fácil de observar, talvez.
Aqui, além dessa única variável estar armazenada em várias colunas, o nome, né, também a gente estava nomeando a coluna como o próprio valor, o que não é bacana. A gente sempre tem que dar um nome explicativo para aquela coluna, para aquela variável. Então aqui ele vai trazer um conjunto de dados da Billboard, de artistas e músicas, e o ranking que essa música ficou em cada semana. E pelos conjuntos de dados, o que ele traz? Primeira coluna, que é a primeira variável, é o ano, depois o artista, depois a música, a duração da música, a data que ela foi colocada, que ela foi lançada, e depois a variável de ranking por semana. Então, outro problema, vocês conseguem bater o olho aqui e observar, opa, aonde que isso aqui está estranho? É nessa parte aqui, nessa parte final. Você tem a variável semana, onde ele está deixando de uma maneira wider, né? Uma maneira... De uma maneira wider, né? Pensando já no pivot wider, no pivot longer. Aqui, seu conjunto de dados, ele é amplo para os lados. Você vai ter, no caso, 75 variáveis de semana, porque você vai ter semana 1, semana 2, semana 3 e por aí vai. Então, seu conjunto de dados vai estar muito amplo. E isso daqui, na verdade, é só uma variável, que é a variável ranking por semana. O que você poderia trabalhar? E aqui ele já traz a solução. Você vai ter uma variável chamada semana, que vai listar as semanas, e outra variável chamada ranking. Que daí ele vai falar, na semana 1 essa música estava em tal ranking, na semana 2 em tal ranking. E isso, novamente, facilita o quê? Quando a gente for ver mais pra frente, questões de mutate, de group by. Se, por exemplo, eu quiser agrupar por semana e por artista, aqui vai ficar bem mais complicado. Aqui, como já tem uma variável, né, uma coluna de semana, fica muito mais fácil a gente trabalhar com group by. Então esse é o segundo erro comum, mais comum, né, quando a gente carrega um conjunto de dados da web, por exemplo. A gente ter uma variável em várias colunas. Bom, um outro erro típico, né, comum ao se trabalhar com um conjunto de dados, são dados que trazem informações, né, as variáveis são armazenadas tanto em linhas como em colunas. Né? Esse conjunto de dados que ele trouxe aqui é da organizações da OMS e traz o número de tuberculose por país, por ano e por idade do sexo masculino. Então, essa variávelzinha aqui indica male, né, masculino, com idade entre 0 a 14, male com idade entre 15 a 24 e por aí vai. Aqui já começa a parte feminina. Então, esse conjunto de dados também traz a parte feminina, não tinha visto. Bom, e aqui, de bater o olho, novamente a gente já vê que não está organizado. Por quê? A gente tem uma variável que seria idade, que seria uma variável só, que deveria estar em uma coluna, distribuída em várias colunas, e outra variável que seria a frequência, de novo, na questão das linhas. Então, a gente consegue bater o olho também e falar, aqui o erro está. A variável idade e sexo, eles já estão dando o nome de linha, os nomes de coluna desse nosso conjunto de dados. O que a gente procuraria trabalhar aqui? Novamente, deixar nosso conjunto de dados mais largo, ele vai estreitar, vai ficar largo para baixo, porque a gente vai trabalhar mais com uma variável idade, outra variável frequência, talvez outra variável sexo, né, como a gente tem tanto masculino e feminino. Deixa eu ver se ele vai trazer aqui. Aqui ele traz dois exemplos, porque aqui ele primeiro transforma na coluna, em uma coluna só, as informações de sexo e idade em apenas uma coluna, e depois que ele vai transformar essa única coluna nas informações de sexo e idade. Aqui está tudo junto e aqui que ele transforma. E esse é o conjunto de dados organizado. Então a gente vai ter uma variável para sexo, outra variável para idade e depois a frequência de casos. Novamente a gente vê que o nosso conjunto de dados vai ficar longo, né? Então, também já pensando na questão do pivot wider e pivot longer, a gente está trabalhando com conjuntos de dados longos. E essa seria a maneira organizada de se trabalhar com isso. Novamente, por quê? Facilita um group by, vai facilitar um mutate e por aí vai. Bom, e essas duas últimas erros mais comuns
não tem tanto a ver em si com a parte de organização de dados, mas sim com a parte de normalização. Então, para quem já fez banco de dados, alguma disciplina, tem a ver com essa parte de normalização. Então, quando você está trabalhando com os dados, por exemplo, no R, essas duas últimas observações não são meio que obrigatórias de você realizar, são mais recomendações. Por exemplo, ele traz de novo aquele conjunto de dados da Billboard. E aqui ele vai mostrar que nesse caso ele não vai estar trabalhando com um monte de linha mostrando o ranking, por exemplo, como ele estava aqui, ó. E aqui ele tinha um artista se repetindo várias vezes ao longo das linhas, por conta que cada observação era uma semana diferente. No caso, se você fosse normalizar, você ia querer que cada linha fosse um artista, com uma música, e você teria uma segunda tabela mostrando qual que seria o ranking daquela música. Então, você já começa a trabalhar com pares de tabelas, né? Então, já tem o conceito aí de join. Então, mas isso daqui é mais para a parte de normalização. Não é só uma recomendação, nem que não é obrigatório você estar fazendo isso quando você está trabalhando com seus conjuntos de dados. Dependendo do que você está fazendo, é até melhor você trabalhar com mais observações, dessa primeira forma que ele mostra. Por aí vai. Bom, isso aqui, como eu falei, não vou estar entrando muito. Essa parte aqui que é a mais importante, que é o que vocês vão ver toda hora quando vocês estiverem baixando conjuntos de dados da internet, por exemplo, do DataSUS, do IBGE, eles vêm de uma maneira não muito organizada e vocês vão ter que estar realizando essa limpeza. Ok?